As células possuem um envoltório conhecido como membrana plasmática, que protege seus constituintes químicos e os separa do meio extracelular. Não é possível vê-la no microscópio óptico, somente em microscopia eletrônica. Independente da sua localização, todas as membranas celulares são compostas por lipídios e proteínas e dividem uma estrutura geral comum. Os componentes lipídicos consistem em milhões de moléculas lipídicas arranjadas em duas lâminas justapostas, formando a bicamada lipídica. A estrutura da membrana celular se baseia em uma bicamada de moléculas lipídicas com espessura aproximada de 5 nanômetros. As membranas celulares funcionam como barreiras entre dois compartimentos, tanto entre o interior e o exterior da célula, quanto entre dois compartimentos intracelulares. Nos dois casos, a membrana previne a mistura de moléculas entre os compartimentos. Os lipídios em uma membrana celular combinam duas propriedades diferentes em uma única molécula. Cada lipídio possui uma cabeça hidrofílica e uma ou duas caudas hidrocarbonadas hidrofóbicas. Os fosfolipídios são os lipídios mais abundantes nas membranas celulares. Moléculas com propriedades tanto hidrofílicas quanto hidrofóbicas são denominadas anfipáticas. Essa propriedade química também é observada em outros lipídios de membrana, os esteróis, como por exemplo o colesterol, encontrado na membrana celular de animais, e os glicolipídios, que possuem açúcares como parte integrante da cabeça hidrofílica, e têm papel crucial no arranjo dessas moléculas lipídicas como bicamadas. As moléculas anfipáticas, como os fosfolipídios, necessariamente se arranjam em compartimentos fechados. Esse comportamento notável, fundamental para a criação de uma célula viva, é, em essência, simplesmente resultado da estrutura de cada molécula, hidrofílica em uma das terminações e hidrofóbica na outra. A estrutura fechada é estável porque evita a exposição das caudas hidrocarbonadas à água, o que seria energeticamente desfavorável. A bicamada lipídica é um fluido bidimensional. As moléculas se movem trocando de lugar umas com as outras. O movimento flip-flop, troca de monocamada, ocorre raramente. As moléculas lipídicas rodam rapidamente em torno do seu eixo. Com a diminuição da temperatura, a queda na energia térmica diminui a taxa de movimento dos lipídios, tornando a bicamada menos fluida. A fluidez da bicamada lipídica depende de sua composição. Quanto mais próximo e mais regular for o empacotamento das caudas, mais viscosa e menos fluida a bicamada será. Existem duas propriedades principais das caudas que influenciam no empacotamento da bicamada: o seu comprimento e sua insaturação. Uma cadeia mais curta reduz a tendência das caudas de hidrocarbonetos de interagirem umas com as outras e, portanto, aumenta a fluidez da bicamada. As caudas dos fosfolipídios podem ser saturados, possuindo só ligações simples, ou insaturados, possuindo ligações duplas. Cada dupla ligação em uma cauda insaturada cria uma pequena flexura na cauda de hidrocarboneto, o que torna difícil a aproximação de uma em outra. Assim, bicamadas que têm maiores quantidades de caudas insaturadas são mais fluidas que as outras. Em células animais, a fluidez da membrana é modulada pela presença do esterol-colesterol. Essas pequenas moléculas estão em quantidades grandes na membrana plasmática, onde preenche os espaços causados pelas flexuras das caudas de hidrocarbonetos insaturados. Dessa maneira, o colesterol enrijece a bicamada e a torna menos fluida e menos permeável. Para todas as células, a fluidez da membrana é importante por muitas razões. Ela permite a rápida difusão das proteínas de membrana no plano da bicamada e a sua interação com outras proteínas, fator crucial, por exemplo, na simulação celular. Ela também permite a difusão de lipídios e proteínas nos locais da membrana, nos quais são inseridos logo após sua síntese para todas as regiões da célula. A fluidez também possibilita a fusão de membranas diferentes e a mistura de suas moléculas, e assegura que moléculas da membrana sejam distribuídas igualmente entre as células filhas na divisão celular. Caso as membranas biológicas não fossem fluídas, ficaria difícil imaginar como as células poderiam viver, crescer e se reproduzir.
Apesar da bicamada lipídica prover a estrutura básica de todas as membranas celulares e servir como uma barreira semipermeável, a maior parte das funções da membrana são desempenhadas pelas proteínas de membrana. As proteínas de membrana podem ter diferentes funções, como transportadoras. São especializadas no transporte através da membrana, movendo íons e metabólitos como aminoácidos e açúcares. Âncoras. Tanto as proteínas que são endereçadas às organelas, quanto aquelas direcionadas à membrana, podem receber âncoras de membrana, para que a ela fique associada. Receptoras. Quando as proteínas receptoras entram em contato com certas moléculas, desencadeiam reações químicas dentro da célula, que modificam de alguma maneira o comportamento celular. Enzimas são catalisadoras. Muitas proteínas de membrana se estendem através da bicamada lipídica com parte de sua massa nos dois lados da bicamada, como é o caso das transmembranas. Existem também associadas à membrana, ligadas através de lipídios ou ligadas através de proteínas. Proteínas que são diretamente ligadas à membrana, sejam elas transmembranas, associadas ou ligadas através de lipídio, podem ser removidas apenas com a ruptura da membrana com detergentes. Essas proteínas são conhecidas como proteínas integrais da membrana. As demais são conhecidas como proteínas periféricas, podendo ser liberadas da membrana com métodos de extração que não afetam a bicamada. A membrana por si só é extremamente fina e frágil. A forma da célula e as propriedades mecânicas da membrana plasmática são determinadas por uma rede de proteínas fibrosas chamadas de córtex celular, que se liga à superfície citosólica da membrana. Apenas algumas proteínas de membrana têm estrutura completa conhecida. Dentre as proteínas de membrana cuja estrutura foi determinada estão a bacteriorhodopsina e o centro de reação fotossintética, ambas proteínas de membrana de bactérias com importantes papéis na captura e no uso de energia solar. As proteínas da membrana têm ligadas a elas oligosacarídeos, que são pequenas cadeias de açúcares, ou longas cadeias de polissacarídeos, chamadas proteoglicanos. Esses carboidratos estão localizados na face não citosólica da membrana, formando o glicocálice, importante no reconhecimento e adesão celular, além da proteção de danos mecânicos e químicos. As células possuem meios de confinar proteínas específicas da membrana plasmática em determinadas áreas da bicamada lipídica, criando regiões com funções especiais denominadas domínios de membrana. Podemos concluir, então, que a membrana plasmática desempenha importantes funções devido à sua estrutura composta por moléculas lipídicas e proteicas, como o transporte de substâncias, a sinalização, a manutenção da integridade dos componentes celulares, entre outros tantos papéis vitais para a célula.